Ah, meus caros notívagos, perscrutadores do desconhecido, sejam bem-vindos a mais uma incursão pelas sendas sombrias que margeiam nossa frágil realidade. Esta noite, em Pistas do Além, não lhes trago um conto para adormecer, mas um alerta sussurrado nas entrelinhas do pavor, uma história que se arrasta como a névoa em noite de finados. Sete Além, o eco da travessia. Preparem seus nervos, pois o que vou narrar não é para os de coração fraco. É um mergulho em águas tão profundas que a própria luz teme penetrar. Dizem, a boca pequena, em vilarejos esquecidos pelo tempo e em fóruns obscuros da internet, que existe uma fronteira, um limiar quase imperceptível entre o nosso mundo, este que tocamos e sentimos, e um outro, um lugar que não possui nome nos mapas dos homens, mas que é conhecido pelos iniciados, pelos curiosos e, infelizmente, pelos incautos, como Sete Além. Não é um local físico, compreendam, mas um estado, uma dimensão paralela que se revela apenas àqueles que ousam seguir um ritual profano, uma travessia perigosa sob o manto da escuridão mais densa. A lenda, com suas múltiplas e arrepiantes variações, fala de 7 pontes. 7 passagens sobre águas que podem ser rios fétidos, córregos esquecidos ou até mesmo vales secos onde outrora a vida fluiu. A travessia deve ser feita em silêncio sepulcral, na calada da noite, preferencialmente aquela hora bruxa em que o véu entre os mundos se torna mais tênue, às 3 da manhã. Sozinho. Sempre sozinho. Cada ponte é um degrau, uma chave que destranca uma nova camada de percepção ou de loucura. A cada ponte cruzada, o mundo que você conhece se esvai um pouco mais, e o Sete Além se aproxima, faminto, expectante. Nosso protagonista desta noite, chamemo-lo de Ricardo, um nome comum para um homem prestes a vivenciar o incomum de forma tão visceral, era um cético. Daqueles que riem do sobrenatural, que atribuem cada rangido noturno ao vento, cada vulto à exaustão. Ricardo, um universitário de 20 e poucos anos, devorador de livros de ciência e lógica, via nessas histórias de terror apenas entretenimento barato, combustível para a imaginação fértil dos crédulos. Até que, numa noite regada a discussões filosóficas e cerveja barata com amigos, o tema Sete Além surgiu. Um dos colegas, pálido e com os olhos arregalados, contou ter ouvido de um primo do interior sobre um conjunto de 7 pontes abandonadas numa antiga estrada rural, local perfeito para o ritual. A semente da curiosidade, essa erva daninha da razão, foi plantada na mente de Ricardo. Ele não acreditava, claro, mas a ideia o provocava. Desafiar o desconhecido, provar a si mesmo e aos outros a inexistência de tais absurdos. Ou seria algo mais? Uma fagulha ancestral, um medo primitivo que ele se recusava a admitir, atiçando para o perigo? Durante semanas, Ricardo pesquisou. Encontrou relatos fragmentados, avisos velados, testemunhos anônimos de experiências que variavam do cômico ao genuinamente aterrador. Muitos desistiam na 3ª ou 4ª ponte, tomados por um pavor inexplicável. Alguns alegavam ter sentido presenças, ouvido sussurros, visto coisas que a mente se recusava a processar. E havia os raros, os que supostamente completaram a travessia, esses, ou nunca mais foram os mesmos, ou simplesmente desapareceram dos registros, engolidos pelo eco de sua própria audácia. A estrada rural descrita pelo amigo existia. Antiga, ladeada por uma vegetação densa e retorcida que parecia se contorcer em agonia sob a luz da lua. As pontes, 7 delas, enfileiravam-se como vértebras de uma serpente colossal adormecida. Eram estruturas antigas, de madeira carcomida e ferro enferrujado, testemunhas silenciosas de um tempo em que aquela via fora artéria vital e agora não passava de uma cicatriz na paisagem. O local perfeito. Numa sexta-feira particularmente escura, sem lua para velar o céu, Ricardo partiu. Deixou o celular no carro, como instruíam algumas versões da lenda, nada de eletrônicos, nada de distrações do mundo moderno. Apenas ele, a escuridão e o desafio. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e decomposição vegetal. O silêncio era quase físico, uma pressão nos ouvidos, quebrado apenas pelo ruído dos seus próprios passos no cascalho da estrada abandonada. A primeira ponte surgiu diante dele como um portal esquecido. Madeira rangente sob seus pés, o som ecoando no vazio abaixo. Nada. Apenas a tensão da expectativa, a adrenalina começando a fluir. Ricardo sorriu com escárnio. Bobagem,
pensou. Cruzou-a e seguiu em frente, sentindo uma pontada de decepção, quase. A segunda ponte era mais longa, mais decrépita. O rio abaixo era um fio escuro e lento. Ao atingir o meio da estrutura, um arrepio percorreu sua espinha. Um calafrio que não vinha da brisa noturna. Olhou em volta. Ninguém. Apenas as árvores retorcidas como espectros e a escuridão que parecia se adensar. Balançou a cabeça, afastando a sugestão. Minha mente pregando peças, murmurou, a voz soando estranhamente alta naquele silêncio. Ao se aproximar da terceira ponte, Ricardo sentiu uma mudança sutil. O silêncio já não era absoluto. Parecia haver um zumbido. Um som grave, quase inaudível, como de milhões de insetos distantes, ou talvez o pulsar de algo imenso e oculto. Seus passos na terceira ponte pareceram mais pesados. A madeira gemia sob seu peso, e por um instante, ele teve a impressão de ouvir outro gemido, baixo, sofredor, vindo de baixo, ou de dentro de si mesmo. O cheiro de mofo e água parada intensificou-se, mas havia algo mais ali, um odor metálico, como sangue velho. A confiança de Ricardo começava a vacilar, substituída por uma apreensão crescente. A lógica ainda lutava, mas o medo primordial começava a despertar. A quarta ponte. Aqui, a lenda dizia que as coisas se tornavam pessoais. Ricardo hesitou antes de pisar na primeira tábua. O zumbido estava mais claro agora, e misturado a ele, ouviu algo que gelou seu sangue, um sussurro. Indistinto, fugaz, como o roçar de folhas secas, mas com uma cadência que sugeria palavras. Seu nome? Ele não tinha certeza. O coração batia descompassado. Sentiu uma presença atrás de si, uma sensação de ser observado por olhos invisíveis. Virou-se bruscamente. Nada. Apenas a estrada escura e vazia se estendendo atrás dele. Mas a sensação persistia, opressora. A cada passo naquela ponte, sentia como se estivesse se afastando cada vez mais da margem segura da sanidade. O ar ficou mais frio, um frio que penetrava os ossos. Antes de alcançar a quinta ponte, Ricardo parou. Considerou voltar. Aquilo não era mais uma brincadeira, uma aventura cética. Havia algo ali. Algo real e hostil. Mas o orgulho, ou talvez uma força desconhecida, o impelia para a frente. A quinta ponte era de ferro, sua estrutura retorcida e enferrujada parecendo uma carcaça esquelética. Ao pisar no metal frio, uma onda de náusea o atingiu. As sombras ao seu redor pareciam se mover, dançar com uma vida própria. Figuras esguias e disformes pareciam se esgueirar entre as árvores, observando das profundezas da mata. Ele apertou os olhos, tentando focar, mas elas sumiam, se desfaziam como fumaça. O sussurro voltou, mais claro agora, embora as palavras ainda fossem ininteligíveis, uma cacofonia de sons guturais que pareciam arranhar o interior de seu crânio. O cheiro metálico estava mais forte, acompanhado de um leve odor sulfuroso. Ele sentiu um toque gelado em seu ombro. Gritou, virando-se, mas não havia nada lá. Nada que pudesse ser visto. O medo agora era um companheiro constante, um nó em sua garganta, um peso em seu peito. A sexta ponte era a mais longa de todas, desaparecendo na escuridão à frente. Cada passo era uma tortura. O mundo ao seu redor parecia distorcido, as árvores se curvavam em ângulos impossíveis, o chão parecia ondular suavemente. Ouviu um choro de criança, distante, mas inconfundível. Vinha debaixo da ponte? Ou da floresta? Ele apressou o passo, querendo apenas que aquilo acabasse. Então, a meio caminho, viu. Não uma sombra, não uma sugestão. Uma figura. Parada na outra extremidade da ponte. Alta, esguia, envolta em algo que parecia trapos escuros. Não tinha rosto, apenas um negrume onde as feições deveriam estar. Ricardo paralisou. O terror o dominou completamente. A figura não se moveu, apenas ficou ali, observando. E ele sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que aquela coisa não era deste mundo. Ela era um prenúncio do sete além. Ele não sabe como, mas conseguiu se mover. Passou pela figura, que permaneceu imóvel, emanando uma aura de frio e desespero ancestral.
Não olhou para trás. Apenas correu, cego pelo pânico, até a entrada da sétima e última ponte. A sétima ponte. O portal final. Era curta, quase insignificante em comparação com as outras. Mas a atmosfera ao redor dela era palpável, densa como piche. O ar vibrava. Os sons do outro lado, porque agora ele ouvia claramente sons vindos do outro lado da ponte, eram indescritíveis. Lamentos, gritos abafados, o murmúrio de incontáveis vozes falando em línguas mortas, o arrastar de correntes, o bater de asas coriáceas. O cheiro era insuportável, enxofre, carne podre, e algo mais, algo doce e nauseante que ele não conseguia identificar. Diante dele, a ponte parecia pulsar com uma luz fraca e doentia, vinda de lugar nenhum. Ricardo sabia que se cruzasse aquela ponte, não haveria retorno. Não como ele era. O Sete Além o chamava, com promessas silenciosas de conhecimento proibido e horrores indizíveis. Por um momento, a curiosidade macabra, a mesma que o levará até ali, lutou contra o instinto de sobrevivência. Ele viu vislumbres, flashes de imagens em sua mente, paisagens alienígenas sob céus impossíveis, seres cujas formas desafiavam a geometria, um sofrimento eterno e uma alegria perversa. Foi o eco de sua própria humanidade que o salvou. O medo pela sua sanidade, pela sua alma. Com um grito gutural, Ricardo virou-se e correu. Correu como nunca antes, de volta pela sexta ponte, passando pelo local onde a figura estivera, ela havia sumido. Correu pela quinta, sentindo os toques gelados e os sussurros tentando agarrá-lo. Pela quarta, onde as sombras dançavam com mais intensidade. Pela terceira, onde o zumbido parecia querer rachar seus tímpanos. Pela segunda, onde o frio o abraçava como um sudário. Pela primeira, quando finalmente alcançou a estrada principal, onde seu carro esperava como um farol de normalidade, Ricardo desabou, ofegante, trêmulo, chorando. O sol começava a tingir o horizonte de um cinza pálido, mas a escuridão que ele carregava dentro de si era profunda. Ele nunca mais foi o mesmo. O ceticismo se fora, substituído por um medo constante, uma consciência de que o mundo que conhecemos é apenas uma fina casca sobre um abismo de possibilidades aterradoras. Os pesadelos se tornaram seus companheiros noturnos. Imagens fragmentadas das pontes, da figura sem rosto, dos sons do Sete Além. Mas o pior, meus amigos, é o eco. O eco da travessia. Mesmo não tendo cruzado a sétima ponte, algo seguiu de volta. Ou talvez, uma parte dele tenha ficado lá, e uma parte do além tenha se alojado nele. Ele começou a ver coisas. Vultos no canto do olho, mesmo em plena luz do dia. As sombras em seu quarto pareciam mais escuras, mais profundas. Ocasionalmente, ouvia os sussurros, fracos, distantes, mas inconfundivelmente os mesmos daquela noite. E o cheiro, às vezes, o cheiro metálico e sulfuroso voltava, sem aviso, fazendo seu estômago revirar. Ricardo tentou contar a seus amigos, mas eles o olharam com uma mistura de pena e descrença. Procurou ajuda psicológica, foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Mas os remédios não silenciavam os sussurros, não apagavam a imagem da figura na sexta ponte. Ele sabia que não era loucura. Era o eco do Sete Além, uma lembrança constante de quão perto ele esteve de se perder para sempre. A lenda do Sete Além, meus caros, é mais do que uma simples história de terror. É um aviso sobre os perigos da curiosidade desmedida, sobre os limites que não devem ser cruzados. Alguns portais, uma vez abertos, mesmo que apenas uma fresta, nunca se fecham completamente. E o eco? O eco pode ressoar por uma vida inteira. Ricardo vive hoje uma vida reclusa. Evita a escuridão, teme pontes, e acima de tudo, teme o silêncio, pois é no silêncio que os sussurros do Sete Além se tornam mais audíveis. Ele não completou a travessia, mas a travessia o marcou profundamente. E ele se pergunta, todas as noites, o que teria acontecido se ele tivesse dado aquele último passo na sétima ponte. Uma pergunta que, felizmente para ele, permanecerá sem resposta. Mas para outros, para os próximos que se sentirem tentados pelo chamado do abismo, quem sabe? Pensem bem antes de procurar por estradas abandonadas e pontes esquecidas na calada da noite. Pois há lugares onde a realidade se curva,
onde o véu se rasga, e o que espreita do outro lado pode deixar um eco em sua alma, um eco que nem o tempo, nem a distância, nem a própria sanidade podem apagar. Durmam bem, se puderem. E cuidado com as pontes que vocês cruzam. Nunca se sabe para onde, ou para o que, elas realmente podem levar. Este foi Pistas do Além. E a escuridão, meus amigos, está sempre à espera. Sempre.